Junta-se a esta emissão Ana Ramos Pereira, professora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Nova Lisboa, a quem eu agradeço a presença. Da Universidade de Lisboa, peço desculpa pelo meu erro. Agradeço a sua presença e pergunto-lhe já, olhando para as imagens que têm corrido as televisões nestes últimos dias, o que é que a mais impressionou enquanto estudiosa do fenómeno e da geografia? Bom, este foi um fenómeno em que se reuniram uma série de condições particulares. Não é um fenómeno estranho. Ondas com alturas estimadas de 16 metros em Sines em 1979 destruíram parcialmente o Porto. Portanto, são fenómenos que têm cerca de 20 a 25 anos de frequência de ocorrência. Isto não é inédito. Mas houve, no entanto, um outro conjunto de fenómenos que está ligado a esta depressão que passou aqui junto a Portugal e que geraram esta violência na costa. Por um lado, ondas, porque a depressão era muito cavada sobre o mar e, portanto, tinha ventos muito fortes, gerou ondas particulares, muito energéticas. Por outro lado, o próprio vento, pelo tipo de ondas, acumulou junto da costa mais água. E mais ainda, quando acontecem estas depressões, estarem sobre o mar empola. Portanto, há uma sobrelevação do nível do mar devido à circulação atmosférica. Ora, tudo isso se conjugou, ondas... Foi, portanto, uma conjugação histórica àquela que se assistiu com esta tempestade Hércules. Sim, foi uma conjugação particular. Mas depois, para além disso, há um outro fenómeno a terem atenção que eu acho que não tem sido falado e que se prende com a subida centenária do nível do mar. O nível do mar subiu cerca de 15 centímetros no século passado. Pode parecer que é muito pouco, mas isso faz com que a rebentação se faça mais próximo de terra. E, portanto, tudo isto conjugado faz com que haja uma chegada muito mais para terra dentro. Percebe-se que, e estas imagens são disso ilustrativas, que quando há qualquer alteração mais substantiva das condições meteorológicas, nós não estamos preparados. Bom, mas deixe-me só dizer uma outra coisa. Isto tem estas repercussões todas por causa da ocupação que o litoral tem. Porque o litoral é uma área muito apetecível para todos. E, portanto, há uma ocupação de uma coisa que é móvel. Porque o mar faz com que tudo isto sejam sistemas móveis. E nós queremos fixá-los. Há um dado para o qual eu peço também a sua reflexão. É um dado de um estudo também do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território. Na área de Espinho e Aveiro, a taxa de recuo da linha de costa é de 7 metros por ano. Quer isto dizer, nos últimos 10 anos recuou 70 metros. Esse estudo, por acaso, não é do Instituto, é do programa CIAM, coordenado por um professor da Faculdade de Ciências, mas enfim, é que todos temos acesso e não é novo. No entanto, isso é verdade, e mais do que isso, por exemplo, num temporal, agora não sei exatamente qual foi o recuo, mas num único temporal, em algumas horas, recuou no litoral centro do país, que é Aranoso, 19 metros. Está-me a dizer... Num único temporal. Mas qual temporal especificamente está localizado? Um temporal de mar menos forte do que este. Recuou 19 metros. Exatamente. A linha de terra. Exatamente. Porque era areia. Exatamente. Era areia de duna. Simplesmente não tem ocupação. Se tivesse? Se tivesse, teríamos tido, com certeza, ecos em todas as televisões. Professora, é de esperar novos fenómenos como este, porque isto não são irrepetíveis. É de esperar, sim. Nos próximos tempos, ainda esta semana, alguém do Instituto Hidrográfico dizia que era mais ou menos previsível que na próxima semana pudessem regressar as grandes ondulações novamente. Pois, porque há um aparelho ciclónico que estava a vir do lado dos Estados Unidos, a varrer o Atlântico, mas ainda não sabíamos exatamente qual era. Sabemos qual é o seu trajeto, mas não sabemos como é que ele vai evoluir sobre o Atlântico. E, portanto, é possível que sim, é possível que não, como sabe, os modelos para mais dias
são falíveis e por isso o Instituto Hidrográfico pôs essa hipótese, mas não é seguro. Ainda assim, não sendo a meteorologia uma ciência exata, como não é, há aqui uma capacidade de previsão, nomeadamente a depressão causada por esta tempestade. 2 dias antes já havia um alerta de que ia chegar à costa. O que eu lhe pedi era o seu comentário ao facto de estes comerciantes, todas estas zonas costeiras, não terem sido avisadas e, sobretudo, protegidas para esta eventualidade. Pois, eu me questiono, porque estes problemas são conhecidos. E, portanto, a Proteção Civil é muito reativa, se quiser. Portanto, quando há qualquer problema, tudo funciona bem porque está organizada para isso, mas a parte de prevenção não está. E essa parte tem realmente que merecer a atenção das entidades para que não voltemos a ter este tipo de coisas. Mas queria também sublinhar uma coisa, é que estes equipamentos de apoios de praia que foram destruídos, estes equipamentos deviam ser, como em todos os litorais do mundo, é essa a orientação, devem ser amovíveis. Não podem ser estruturas pesadas, sim, mas fixas. Os bares, aqueles restaurantes, não podem ser movíveis, não é? São de madeira. Os bares são mais ou menos de madeira, só aqueles na Costa do Estoril é que não, que são coisas mais antigas. Os outros são de madeira. Nos planos de ordenamento da orla costeira, são essas as indicações que são dadas. E tem sido mais ou menos cumprido. E, portanto, o que havia era que avisar esses comerciantes, no sentido de eles tirarem os equipamentos, sobretudo os equipamentos elétricos mais caros, e enfim, uma vez que a maior parte deles nem sequer tem seguro, que é um problema complicado. Agora, estas situações vão voltar a ocorrer. E é preciso que se faça uma política de educação para obviar estas situações que vimos, como pessoas à beira dos pontões, a ver aonde há chegar e a ter que fugir. Fica aqui então o alerta, professora Ana Ramos Pereira, obrigado pelos seus esclarecimentos e este olhar para as intempéries que nos vão assolando. Ainda